tudo bem com vocês? Hoje vocês sempre estão aí me ouvindo através da aula, e muitas vezes vocês estão me ouvindo também através das devocionais. Nessa semana vocês vão ouvir um tempo diferente. Nós temos aqui uma amiga minha que é da Bolívia. Ela vai se apresentar, não é? Vai falar o seu nome. Nós temos aqui também um pastor, meu amigo, também vai se apresentar, e aqui um diácono da igreja, que é dele também está no seminário, vai se apresentar. E eu tenho aqui a minha amiga, que também vai falar o nome dela, para vocês se conhecerem. Ela vai nos estar ajudando aqui na interpretação, né? Então, eu vou começar aqui pela Karen, que se apresente, né? Karen, fala o seu nome, da igreja que você é, né? E a gente vai conhecer você hoje também. Bom, então, meu nome é Karen, eu sou membro aqui da Igreja Batista El Shaddai, e eu estou aqui para traduzir o inglês para vocês e vice-versa, né? Traduzir as perguntas que o pastor Marcos fizer em português para eles em inglês, para eles poderem responder. Agora, ele pode se apresentar, né? Or you can introduce yourself. O nome, a igreja que ele... Say your name, what church are you from? My name is Johnny Sloan. I'm from Laurel Springs Baptist Church, all the way in North Carolina. Ele é Johnny, e ele está numa igreja chamada Laurel Springs, na Carolina do Norte. Muito bem. Qual é a função do John? What is your job over there? So right now I serve in a lot of different ways at the church, and I'm a seminary student, so I stay pretty busy with that. And I'm also a pulpit supply, so I preach at churches who don't currently have a pastor on Sundays. Agora ele tem tido várias funções na igreja. Ele é seminarista. Ele também tem feito visitas e ido auxiliar as pessoas que não podem ir na igreja. Muito bem. Aqui nós temos a Damaris. Damaris era uma amiga de muitos anos. Eu conheço, na verdade, os pais dela. O pai solteiro, a mãe solteira, depois casados. Damaris, conheço ela desde que nasceu, na verdade. Ela está se formando na área também de medicina, mas ela tem uma experiência muito grande na área de missões, porque ela literalmente cresceu dentro de um campo missionário. Aliás, vários campos missionários, né? Mas antes que a gente converse com ela, eu queria saber o nome dela inteiro, não é? A igreja que ela está frequentando, o que ela faz atualmente. Entonces, hola a todos, mi nombre es Damaris, voy a hablar en español lo más lento posible para que ustedes puedan entender. Entonces, mi nombre es Damaris Salazar Montero. En estos momentos yo tengo 21 años, estoy estudiando medicina, voy por mi cuarto año de estudio, en Bolivia son 6. Como el pastor ya dijo, yo crecí en una familia misionaria. Puedo decir que en unas seis misiones que mi padre estuvo encargado en su tiempo, prácticamente vivía más en las comunidades, en las misiones, que en mi propia casa. Mis hermanos también, somos 3. Mi mamá también, todos acompañábamos a mi papá. Bueno, mi hermanita un poco menos, porque cuando ella ya creció, mi papá falleció. Entonces, ahora yo estoy asistiendo en otra iglesia. Con mi familia asistimos en iglesias diferentes en estos momentos. Mi iglesia se llama Centro de Vida, que está en Santa Cruz. Bom, vocês devem ter entendido, né? Ela disse que os pais dela, pelo menos o pastor Ariel, ele trabalhou praticamente em 6 trabalhos em frentes missionárias, e ela praticamente cresceu, né? Mais tempo no campo missionário do que na sua casa. Bom, agora eu quero perguntar aqui para o meu amigo Anthony, a igreja que pertence, o trabalho que ele faz, né? E quantos anos ele está nessa igreja pastoreando lá nos Estados Unidos? So you have to introduce yourself and say where are you from, where is your church, and when did you there, and for how long?
Okay, my name is Anthony Silvers. I am also from North Carolina with Johnny. Então, meu nome é Anthony e eu também sou da Carolina do Norte, como o amigo Johnny. And I am the pastor at Laurel Springs Baptist Church. Sou pastor da Igreja Batista de Laurel Springs. And I have been there for 2.5 years. Estou lá há 2 anos e meio. Muito bem. Bom, vamos lá começar. Quero começar aqui com o Johnny. E eu quero perguntar para o Johnny qual que é a motivação, né, que ele tem de estar aqui no Brasil, de sair da sua pátria e de vir aqui fazer um trabalho de evangelização. Essa é uma pergunta. A segunda, se ele já foi em outro lugar fora o Brasil trabalhar com missões. So, he wants to ask you, Johnny, about what is your motivation to have this trip to Brazil and share the gospel with Brazilians? And the other question is, have you done this before in other countries? My primary motivation is for me to understand the love that God has for me, and then to want others to also know the love of God. Primeira motivação seria ele primeiramente entender qual é a motivação do amor de Deus pela vida dele. E depois entender que ele precisa compartilhar com as outras pessoas. It's very humbling to know that God would allow me to serve Him in any way, much less to take His gospel across the world. Então, humildemente, ele aceita essa missão de estar compartilhando o Evangelho, que é uma missão que ele deu a todos nós, de compartilhar o Evangelho com o mundo. This trip in particular is the second time I've gone to a foreign country to share the gospel. Essa viagem foi particularmente o segundo país que ele tem visitado para evangelizar. I went to Turkey a couple of months ago to share the gospel in a Muslim nation. Então, alguns meses atrás ele foi para a Turquia para compartilhar o Evangelho entre os muçulmanos. Uma pergunta para ele também, né? Qual que é a diferença maior de evangelizar na Turquia e evangelizar no Brasil? What will be the highest difference of share the gospel in Turkey and in Brazil? What's the difference? One of the biggest differences is cultural difference. Here in Brazil, individuals have been very open to receive us into their homes. Uma maior diferença seria a questão da cultura. No Brasil, eles estão mais abertos a receber as pessoas. In Turkey, they were not very open to having an American really even speak to them, much less come in their home. Então, na Turquia já era bem diferente, eles não queriam nem mesmo conversar com os americanos, muito menos recebê-los nas casas. Ok. Bom, Damaris, né? Quero te perguntar, você que nasceu no campo praticamente missionário, na Bolívia, e seu pai praticamente gastou a vida dele depois do seminário fazendo trabalho missionário, e os campos que vocês foram, quais foram os campos que você esteve presente e os campos assim que o seu pai realizou um trabalho e deixou até formação, talvez com pastores ou com algum obreiro? Você lembra disso? Tá. Los nombres de los campos misionarios son Terranova, Buenavista, El Recreo, Pico de Monte, Aroma y San Marino. Eran 6 campos misionarios, la cual San Marino y Pico de Monte se juntaron, como eran cerca uno del otro, ¿cierto? Entonces lograron juntarse y mi padre logró conseguir una iglesia a cargo de ese campo misionario. Después también ocurrió lo mismo con Buenavista. En Buenavista se dejó también a una iglesia a cargo del campo misionario.
Lo mismo con Aroma, también se dejó una iglesia a cargo. Terranova también se dejó una iglesia a cargo, la cual era la iglesia a la cual mi padre todavía asistía una vez cambiaron de iglesia. Mi padre era pastor también, no sé si eso ya lo mencioné. Mi padre era pastor misionero, entonces todos esos campos misionarios eran, la iglesia madre era la segunda iglesia bautista en la cual estábamos enteros. Una vez nosotros nos mudamos de iglesia, mi papá trató de buscar una iglesia madre para cada campo misionario. En esta estancia entonces sería la cuarta iglesia bautista, que es la iglesia en la que estábamos congregando hace tiempo atrás. Mi madre sigue en esa iglesia, como ya comenté, yo estoy en una iglesia diferente. Entonces Terranova está a cargo de la cuarta iglesia bautista, la cual es mi mamá, miembro de esa iglesia. Mi madre sigue asistiendo hasta el momento al campo misionario Terranova. Ellos van con miembros de la iglesia de la cuarta. Y bueno, cómo era vivir en ese ambiente, uno se acostumbra a vivir en ese ambiente y llega a tener las mismas costumbres que los campos misioneros. Fue difícil aceptar porque yo veía a muchos pequeños jugando con su familia, saliendo, mientras que mi familia tenía que ir a los campos misioneros. Era difícil como niña, como crianza, no entenderlo, pero uno acorde va creciendo, lo va entendiendo de la mejor forma. Só fazendo uma pequena afirmação, nossa igreja aqui local, nós tivemos pelo menos 5 vezes na Bolívia, e eu pelo menos outra vez mais, fazendo trabalhos juntamente com o pai da Damaris, e um local específico que ele quase que pôs assim, um ponto missionário, era na igreja de Monteiro. Como chamava? Primeira igreja de Monteiro? Segunda igreja. Okay. Então, a segunda igreja batista de Monteiro. Ali, praticamente era o quartel-general do pastor Ariel, que ele era pastor também nessa igreja. E fazia essas viagens, né, no campo missionário, igual vocês já viram, deixou, assim, há 3 anos, o pastor Ariel veio a óbito, praticamente, assim, um óbito bem, assim, sem ninguém esperar, né? E hoje a mãe, que é a Dorcas, que ela é advogada, e ela está, então, ajudando esse último campo missionário, mas eles estão já seguindo cá. Muito bem, pastor Anthony, quando você começou, foi chamado para o ministério, né? Quando você foi chamado, você é pastor por quantos anos? E qual a sua grande motivação de sair da sua pátria, do seu país, para evangelizar? How was your calling to ministry? How was that for you? How many years ago? And how has been the ministry for you? So it was 5 years ago, Foi há 5 anos atrás. and I never wanted to preach. Ele nunca quis pregar. And I knew I wanted to serve in the church, Ele sabia que era para ele servir na igreja. probably as a member, as a deacon. Talvez como membro, como diácono. And the more I did at church, the more I knew there was for me to do. Quanto mais ele trabalhava na igreja, mais ele percebia que tinha mais coisa para ele fazer. And then the more I was there, the more I had a desire to tell people about Jesus. Quanto mais ele trabalhava, mais ele percebia que precisava evangelizar mais. And the more I did, the more I realized that it was geared towards preaching. E quanto mais ele evangelizava, mais isso levava para o ministério de evangelização. And since then, the ministry has been great. E desde então, o ministério está sendo ótimo. There are hard times,
Tem momentos difíceis, but there are good times. mas bons momentos também. And it shows me God's faithfulness every day. E Deus mostra a sua fidelidade todo dia. And there's nothing greater than studying His Word and teaching other people. Tem nada mais maravilhoso do que estudar a palavra de Deus e compartilhar com outras pessoas. It has become a great joy. Tem sido uma grande alegria. A motivação maior de estar no Brasil, como de pregar o evangelho. What would be the biggest motivation to be here in Brazil spreading the gospel? Is to see people who don't have hope through Jesus. E ver pessoas que não têm esperança começarem a ter esperança através de Jesus. Pastor, qual assim a maior dificuldade agora, né, pessoal, que você tem de evangelizar nos Estados Unidos? What is the biggest difficulty of spreading the gospel back in America? Everyone thinks they already know. Todo mundo pensa que já conhece o evangelho. They don't see a need to change anything. Eles não entendem que precisam mudar, acham que não precisam mudar nada. They've heard it from such a little age, they think they have a good understanding of it. Eles já ouviram desde muito pequenininhos a palavra, então eles acham que não precisam fazer mais nada. So when you go to tell them, they act like it's old news. Quando você conta para eles o evangelho, eles como se não tivesse novidade nenhuma. Muito bem. São coisas, né, do país, né, na verdade. It's something that belongs to your country, your reality. Bom, Johnny, você está fazendo agora atualmente o seminário, né? E qual era a sua profissão anterior? Now you were doing your seminary, right? What you did work for that? Before I was in ministry full time, I built power lines for the power company. Antes de estar estudando, né, no ministério, agora em tempo integral, ele trabalhava em postes, né, uma companhia elétrica. Como a sua esposa aceita essa nova incumbência, esse chamado de trabalhar? Como é que sua esposa aceita? How do you work with your wife takes these changes? Because you used to have another job, totally different, and then you decide to serve full-time God. How does she feel about that? I think that my wife probably has more trust in Jesus than I do. Eu acho que a minha esposa confia mais em Jesus do que eu. Boa resposta, né? Eu acho que ele vai dizer, you're going to say something. She has been incredible to support me in my pursuit of the calling. Ela tem sido maravilhosa em apoiar, né, o chamado e essa busca por seguir o chamado de Deus. Agora eu vou fazer duas perguntas para ele. Two questions. A primeira pergunta, qual foi o maior impacto de evangelizar no Brasil? Se ele sentiu muita dificuldade, né? What would be the hardest part to spread the gospel here in Brazil? What was the most Por hard causa da part? cultura e da língua. Maybe the culture or language. E a segunda é, And the second question, se Deus chamasse ele para vir para o Brasil ser missionário, ele viria? if God calls you to be a missionary here in Brazil, would you come? I'll answer the first question first. Primeira pergunta. Ok. The culture was a little bit of a barrier, Cultura que foi uma certa barreira. but I very much enjoy learning and discovering new cultures. Mas eu gosto muito de conhecer culturas novas e aprender coisas novas. I haven't been assigned one particular translator this week, Eu tive uma tarefa com um tradutor essa semana. and so I've not been able to build a good rapport with the translators because I'll have them for a short time. Mas eu não consegui fazer um grande trabalho porque não tinha tradução o tempo inteiro. But
despite those challenges, God has still been faithful, and I've seen many people come to faith in Jesus Christ. Mas né, durante esse tempo, mesmo assim, eu vi Deus sendo muito fiel e muitas pessoas aceitando Jesus. What was the second question again? About being a missionary here in Brazil, if you would come. Yes. I always Sim ou não? Yes, Yes or no? See, yes, yes. Pode continuar, não, brincadeira. Anthony and I have talked about this before, and I have a heart for the nations, which is according to Scripture. Ele e o pastor Antônio então conversamos sobre isso. Ele tem um coração voltado para as nações. Ele estava falando sobre isso, que a Bíblia diz sobre isso. And I'm waiting on my wife to say that she feels that same calling, and then we'll go. E aí está esperando a esposa concordar, que ela também tem o mesmo chamado, e aí nós podemos ir. Ok. Então, Marisa, eu queria fazer uma pergunta para você. Porque, assim, meus filhos são filhos de pastor. Né? Você é filha de missionário. Duas perguntas. Você já viu seu pai chorando por problemas de missões? Porque seu pai trabalhava além da igreja, ele trabalhava com os catchers, né? Trabalhava também com guaranis, com as pessoas, de um modo geral, muitos carentes e pobres, né? Essa é a primeira pergunta. Você viu seu pai assim, já agoniado, que não conseguia alcançar as pessoas, porque não tinha recursos, porque faltavam pessoas? E a segunda coisa, você, como filha de missionário, qual foi a parte mais difícil que você sofreu no campo, na sua infância? Bueno, como todo padre, tratan de ser fuerte, ¿no? En frente de sus hijos. Entonces, papá era una de las personas la cual era muy, muy difícil ver llorar. Entonces, ver llorar a mi papá era algo totalmente difícil. Puedo decir que nunca lo vi llorar, pero estoy segura que él lloró. Porque a él no le gustaba mostrar a sus hijos, en general a mis hermanos y a mí, su tristeza, porque él no quería que nosotros nos sintamos tristes. Entonces, yo estoy segura que mi padre ha sufrido mucho con el tema de la economía de los demás, porque él era una persona que si a él le daban 5 francos, él regalaba 4 y se quedaba con 1. Entonces, él siempre vio y luchó por las demás personas, por las personas de escasos recursos, que no tenían dinero, que no tenían qué comer, que no tenían dónde dormir. Él siempre estuvo tras de esas personas para poder entregarle algo. Él armaba canastos, grandes canastos, con arroz, con macarrón, con muchas cosas dentro, porque mucha gente lo necesitaba. Entonces él siempre fue así. Por la gracia de Dios, él, no sé, yo sinceramente no tengo idea de dónde es que él sacaba las cosas, pero él tenía siempre para dar a las otras personas. Mi casa era llena de cosas para entregar a otras personas. Mi ropa no era mi ropa. Mi ropa era ropa de las otras personas porque yo lo usaba y tenía que regalarlo a otra persona. Entonces, puedo decir que recién cuando llegué a ser adolescente, entre adolescente y adulta, ya tuve mi propia ropa, porque ya yo empecé a sentir como que no puedo regalar mi ropa, son cosas de jóvenes, adolescentes, no están en esa etapa. Entonces, ya yo no regalaba mi ropa, pero mi papá siempre agarraba mi ropa, mi cajón,
abría y sacaba toda mi ropa y la regalaba. Entonces, por eso es que yo puedo decir que él no lloró enfrente de mí, pero sé que seguramente lloró enfrente de mí. E a segunda pergunta era... Como você, filha de missionário, foi a parte mais difícil de ser filha de missionário? Ok. La parte más difícil de ser hija de pastor misionario, porque mi padre era las dos cosas, era que no compartía mucho tiempo. Porque él siempre estaba en casa de un miembro de la iglesia, orando por esa persona, estando con esa persona, acompañando con esa persona. Y entonces yo sentía la falta de él, porque como éramos pequeños y mucha gente necesitaba a mi padre, entonces yo me quedaba con mi hermano en casa, mientras mi papá iba y predicaba a personas que lo necesitaban. Entonces yo creo que eso fue la parte más difícil como hija del pastor misionario, estar sin mi padre meses porque él iba a otro país. Un ejemplo, aquí a Brasil, él venía acá a Brasil y él se quedaba aquí 40 días. Entonces yo me quedaba sin mi papá 40 días. Y yo creo que eso era lo más difícil porque yo tenía mucha saudade. Lo extrañaba demasiado. Yo lloraba cuando hacíamos videollamada porque me hacía mucha falta verlo, escucharlo y todo así. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil en ese tiempo, pero fue algo que nos estaba preparando, ¿no? Porque en algún momento él ya no iba a estar más. Él ya no iba a estar presente con nosotros, solo en nuestro corazón. Entonces eso fue lo más difícil, pero puedo decir que fue lo que preparó nuestro corazón y nuestra mente para el momento en el que él ya no iba a estar. Com certeza, né? Eu presenciei isso muitos anos e muitas vezes o pastor Ariel também, ele esteve aqui no Brasil fazendo trabalho missionário, lugares muito difíceis, e às vezes ficava 25, 30 dias, né? E realmente as crianças acabaram ficando muitas vezes sozinhas, né? São coisas realmente difíceis para aqueles que ficam. Mas eu quero agora pensar aqui no meu amigo, né, John. Eu queria que você, baseado aqui no Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, eu quero... Based on Matthew, chapter 28 and verses 19. Você que saiu do seu país, You have left your country with this trip. está tendo uma experiência transcultural, Have this transcultural experience. mas gostaria que você desse uma palavra de ânimo para a igreja, I would like you to give this word of encorajamento, encouragement to the church e através desses dois versos. about these two verses. Say something about this, encouraging people. One of the most important parts of that passage of Scripture is who Jesus says that He is. Uma das partes mais importantes desses versículos é quem Jesus diz que ele é. And He tells us that all authority has been given to Him in heaven and on earth. E ele diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. So therefore, He is the only one who can call us to do such a thing. Então, ele é o único que pode nos chamar para fazer isso. But this desire of God to save people from all around the world is not something new. Esse desejo que Deus tem de salvar as pessoas do mundo todo não é novo. God's love for people, specifically the people that He has created, He alone, has been His plan from all along. O plano dele, o amor dele pelas pessoas, é o plano dele desde o começo. Even all the way back in Genesis chapter 12, Quando nós vamos para Gênesis capítulo 12, God calls Abraham to leave his country
and to go so that God may use him to be a blessing to the nations. Deus chama Abraão para sair da sua terra, sair da sua parentela e poder ser uma bênção em outras nações. And just like Abraham, our very purpose for existence is to proclaim the name of Jesus to everyone. E assim como Abraão, nosso objetivo, nosso propósito também é sair por aí e proclamar o nome de Jesus entre as nações. It's so tempting to look for purpose in everything that surrounds us. É muito tentador olharmos propósito e outras coisas ao nosso redor. But once we understand that our purpose comes from God and is for God, there is no greater thing to pursue. Mas uma vez que nós entendemos que o nosso propósito vem de Deus, está em Deus, não existe nada melhor que nós possamos procurar. I sleep very well at night knowing that I am trying my hardest to participate in God's plan for me and for the world. Eu durmo muito bem à noite sabendo que eu estou buscando de fato participar da obra de Deus que Ele está fazendo no mundo. Muito bem. Eu acho que uma das coisas importantes, né, que a gente está vendo aqui em você, One of the best things we're seeing in you, eu não te conheço muito, I don't know you very well, mas percebo but I can see da sua seriedade that you're very serious e do seu coração and your heart voltado para missões. your heart is in the missionary purpose. Eu queria que você falasse o nome da sua esposa e dos seus filhos, um por um. I would like you to say the name of your wife and your children one by one. My wife's name is Kira. Kira, o nome dela é Kira, da esposa. My daughter's name is Dolly. Uma das filhas, Dolly. My first son's name is John. Primeiro filho, John. My second son's name is Paul. Segundo filho, Paulo. And our third son's name is Jesse. Terceiro filho, Jesse. Nós estamos assim encerrando, né, aqui esse tempo com você, terminar com os outros. Eu queria We're finished this part with you, messages with you. certamente lá na América And I will enjoy very much to meet you in America. vai chegar essa conversa, esse podcast. So I would like that people over there can hear about this conversation. E o que você teria para dizer para sua esposa e para seus filhos agora, assim, de So right now, what would you like to say to your wife and kids right now? For one, I want to say that I miss them very much while I'm down here. Primeiramente, quero dizer que eu sinto muita falta deles quando estou aqui. And I want to thank them because it is maybe even more of a sacrifice on their part for me to be down here than it is for me. E quero agradecê-los porque é um sacrifício grande que eles estão fazendo de estarem aqui, para me permitir estar aqui. thank you very much. Muito obrigado pelo seu trabalho, sua disposição aqui no Brasil. Thank you for your job. You're willing to do this job here in Brazil. So thank you for allowing me to be here. Obrigado por me permitir. Já estamos amando você. We already loved you very much. Não, mas eu sei que você já contou um pouco da sua experiência, eu sei que a necessidade lá é muito grande. O Brasil, eu sei que assim, tem feito missões, né, mas ainda está muito aquém do que deveria fazer. Sei nas necessidades de um campo missionário. Quem sabe alguém vai nos ouvir, possa depois nos procurar para trabalhar num desses campos missionários, né? E são também, além da língua, que é diferente, o Quechua, o Guarani, tem também a cultura, tudo isso é muito difícil. Mas quem ama, está nos ouvindo, realmente pode procurar. E existe uma necessidade, eu quero lembrar você, que na Bolívia eles têm muita necessidade. A Damaris falou sobre comida, que o pai fazia, assim, não é mala, né? Mas como você falou, canastro, né? Que são pacotes, né? De comidas. E ela disse assim que ela não sabia da onde muitas vezes vinha. Bom, primeiro, Deus providencia, né? Mas segundo, seu pai, Pastor Marcos, ele tinha uma influência muito grande aqui no Brasil, com amigos,
e a gente mandava outras pessoas, outras igrejas, né? Mas as necessidades são grandes lá. Então, se você tiver um interesse de ajudar financeiramente, o trabalho que está lá ainda em vários, mas onde a mãe dela está, você pode nos procurar, né? Através dos telefones que depois vão surgir no final, e a gente vai encaminhar os seus recursos, seu dinheiro, ou qualquer coisa que você possa fazer, a gente vai encaminhar para caso que a mãe dela adorta, né? E o amor que eles tinham por nós era tão grande que eles colocaram o nome de uma filha, Berenice, né? Que ela colocou, né? Os pais era Berenice, o nome da minha esposa em homenagem. Agora, a última pergunta para você. Como você poderia encorajar os jovens? Você é jovem, 21 anos de idade, encorajar esse trabalho de fazer missões, de ajudar pessoas. O que você diria? Bueno, creo que por el hecho de haber vivido todo este tiempo en misiones, llegué a tener un amor tan grande a las personas que estoy estudiando medicina. Y era tan gracioso que escuchar de la boca de mi papá que él decía, vas a estudiar medicina porque quiero ayudar aquí en los campos misionarios. Y decía, no quiero. Pero luego, cuando uno empieza a darse cuenta de toda la necesidad que está pasando ahora, en estos momentos, en mi país, bueno, en todos los países hay la necesidad, pero puedo ver que aquí en Brasil, por más que haya mucha necesidad, en estos momentos están mejores que muchas personas en Bolivia. Y realmente es muy triste muchas cosas que están sucediendo, y yo sé que como joven ahora es muy difícil porque como joven preferimos divertirnos, preferimos disfrutar la vida de una manera que no es correcta. Muchas personas pasan por muchas necesidades, muchos jóvenes sienten que pueden, no sé, vivir una mejor vida afuera de la iglesia, y puedo decir realmente como una persona que se alejó un tiempo de la iglesia, puedo decir que la vida fuera de la iglesia no es vida, es una vida falsa, es como un teatro que está siendo estructurado solamente por fuera, pero por dentro la vida no es bonita, no es divertida, porque vamos abriendo puertas a cosas que no nos pertenecen como cristianos. Y déjenme decirles también que si sus padres son cristianos, ustedes pertenecen a la iglesia, por tanto, por más que ustedes se alejen, van a volver. Y como joven quiero dar una recomendación para todos los jóvenes también que nos están viendo, que por más que parezca difícil estar en la iglesia, por más que parezca difícil estar en un ministerio, servir en la iglesia, es una de las cosas más bonitas que hay, y es lo único que va a hacerte sentirte lleno. Estar en Cristo, estar en Dios, estar en la iglesia, estar sirviendo, son cosas que llenan el corazón realmente. No es solamente un poco de gasolina que se consume y ya no está. No, es algo que se llena constantemente. Estar sirviendo es muy lindo. Yo sirvo en mi iglesia en el equipo de medio de comunicación. Entonces es muy lindo estar en un ambiente que solo se centra en agradar a Dios. Eso sería mi recomendación para los jóvenes, que se agarren de la Biblia, se agarren de la fe y se agarren de Dios. Muito bem, Dama. Muito obrigado. Quero te agradecer porque você ajudou, né? Esse tempo também, fez as nossas perguntações. Você
com essa doçura sua, né? Ainda ajudou a gente a falar de Jesus. Então fica aqui minha gratidão também, né? Anthony, agora eu tenho aqui uma penúltima pergunta, né, para você. Two questions. E na verdade não é bem uma pergunta, mas eu gostaria que você pensasse que ali atrás daquela câmera nós temos pessoas que não conhecem Jesus. The first one is not exactly a question, but I want you to think that in that camera there is someone who does not know about Jesus. E se você tem, eu tenho, você tem um coração que arde pelas pessoas. And you do have, as myself, a heart that is burning of love for people who doesn't know Jesus. Pensando então nesses dois versos aqui de Mateus 28. So thinking about the scripture, Matthew 28, 19 and 20. Qual a sua palavra aqui final para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus? What's your final word to these people who doesn't know Jesus? Well, I want you to know that Jesus loves you Quero que você saiba que Jesus te ama. and He created you to worship Him. E Ele criou você para adorá-lo. But if you don't know Jesus, you are not worshiping Him. Se você não conhece Jesus, você não está adorando. And the reason that we're not is because we are all sinners. E a razão que nós não estamos adorando a Deus é porque somos todos pecadores. That's everyone, that's the best people that you've ever met. Todo mundo, incluindo as melhores pessoas que você já conheceu. We are all sinners, and the wages of sin is death. Nós somos todos pecadores e o salário do pecado é a morte. So not only are we separated from God, but we are also deserving of death. Somente estamos separados de Deus, mas merecemos a morte. But God loves you so much that He died that death in your place. E Ele te ama tanto que Ele morreu aquela morte no seu lugar. He came in the form of Jesus. Deus veio na forma de Jesus. He was perfect. Ele era perfeito. He obeyed God at every step Ele obedeceu a Deus em todas as coisas. and never sinned one time. E nunca pecou nenhuma vez. But He still died the death of a sinner. E ainda assim, Ele morreu a morte de um pecador. And it wasn't because of His sin, it was because of our sin. Não foi por causa do pecado dele, foi por causa do nosso pecado. So He died and was buried, Morreu, foi enterrado, but God raised Him from the dead. mas Deus ressuscitou os mortos. And now Jesus is alive, E agora Jesus está vivo. and He is seated by the right hand of God. Ele está assentado à direita de Deus. And it's awesome to know those things about Jesus, E é muito bom, maravilhoso saber essas coisas sobre Jesus. about how God loves each one of us, Sobre como Deus ama cada um de nós. and how Jesus took our place. Como Jesus tomou o nosso lugar. But that still doesn't make us close to Him. Mas saber ainda não nos faz nos aproximar dele. You have to trust in Jesus' life, death, and resurrection. Você precisa crer na vida de Jesus, na sua morte e ressurreição. Because only Jesus can make you right in the eyes of God. Porque somente Jesus pode te tornar correto aos olhos de Deus. And when you repent of your sins, Quando você se arrepende dos seus pecados, that is turning from your sins, isso significa dar as costas para o seu pecado. and follow Jesus, Seguir Jesus. then He will make you right in the eyes of God. Então, isso vai te justificar aos olhos de Deus. And He will make you a new creation. Ele vai te tornar uma nova criação. And then you have a friend Então, você terá um amigo who is always with you. que sempre está com você. And He will never leave you. Que nunca vai te abandonar. And He loves you so much that He gave His life for you so you could spend forever with Him. Você tem esse amigo que te ama tanto, quer que você passe a eternidade toda com ele. And it's very important that you make that decision today. É muito importante que você tome essa decisão hoje.
to surrender your life to Him. Que você renda, entregue completamente a sua vida a Ele. So make that decision today, Faça essa decisão hoje. because you don't know when the last chance you will get is. Porque você não sabe quando vai ser a sua última chance. You are not promised tomorrow. Você não pode fazer isso amanhã. So make that decision today Faça isso hoje. to follow Jesus now. Seguir a Jesus agora. Eu acho que você deve ter ouvido, né? Você também pode entrar em contato conosco. Se você quiser um estudo bíblico, se você quiser ser acompanhado, você não precisa ser aqui da cidade de Campinas, aqui do bairro que moramos, mas em qualquer lugar que você esteja ouvindo, nós temos hoje aplicação que podemos te ajudar à distância. E através de oração, de estudo, você vai ver aí o número do telefone, o e-mail e outra coisa também, não é? Você pode entrar em contato conosco. E se você gostou realmente desse tema, dessa conversa, você pode compartilhar com os outros amigos. Entra lá na rede social e dá o seu like. Eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados, você também. E se você não conhece Jesus, né, procure a conhecer, que é tremendo, né, esse Jesus. E para nós terminarmos aqui, Can finish? o que você diria para sua esposa e para seus filhos lá na América agora? What would you say to your wife and kids there in America? Yeah. Well, first I would say thank you. I love you. I miss you. Primeiro eu diria obrigado, eu amo vocês, sinto muita saudade de vocês. And I'm so thankful for the sacrifice that you're making Estou muito agradecido pelo sacrifício que vocês estão fazendo, so that we can be here and share the gospel with people. de poder estar aqui e compartilhar o evangelho com as pessoas. I also hope that my girls Eu também espero que as minhas meninas and my boy e o meu filho, meu menino, are motivated by this, fiquem motivados, inspirados por isso. and that you inspire to go also and tell the people about Jesus. Sejam inspirados a também ir e compartilhar a outras pessoas sobre esse Jesus. And I'm so thankful for you, Sou muito grato por vocês and I'll see you soon. e vejo vocês em breve. Quero agradecer do outro lado ali, está o Felipe. Felipe, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua paciência comigo, né? Eu sei que você se estressa comigo às vezes em quando, mas eu te amo, tá bom, Felipe? Karen, muito obrigado, né? Deus te abençoe. Karen, né? John, obrigado. Damaris, né? Deus te abençoe. Anthony, obrigado, gente. Fica com Deus e o Senhor Jesus os acompanhe. Até mais.